Cristão mudo sob a vara de provação ou A alma silente com antídotos soberanos. Parte 6. Por Thomas Brooks, de 1608 a 1680. Traduzido e adaptado por Silvio Dutra. Em segundo lugar, há uma quietude moral, que procede da boa educação e criação, que decorre de boas injunções, instruções e exemplos. Em terceiro lugar, há uma quietude artificial. Alguns têm a arte de aprisionar suas paixões e impor uma lei de restrição à sua ira, quando todos estão em chamas, como você pode ver em Caim, Esaú, Absalão e Joabe, que por algum tempo lançaram uma capa grossa sobre sua malícia, quando seus corações foram incendiados pelo inferno. Assim, Domiciano parece ter amado melhor, a quem menos desejava que deveria viver. Quarto, há uma tranquilidade graciosa, que é a infusão do Espírito, Gálatas 5. Agora, essa tranquilidade de espírito, essa estrutura espiritual de coração, é de grande valor aos olhos de Deus. Deus a valoriza acima do mundo e, portanto, quem não a cobiçaria mais que o mundo, sim, mais que a própria vida? Certamente, o grande Deus impõe um grande preço a nada além do que tem um preço inestimável, que alongamento e esforço existem para as coisas que os grandes da terra valorizam muito. Que amplitude de inteligência, interesses e consciências existe hoje em dia para ganhar e sustentar o que a justiça rejeitará. Quão melhor seria, se todas as pessoas lutassem seriamente e lutassem, assim, como pela vida, por um espírito quieto e silencioso, sobre o qual o grande e glorioso Deus impõe um preço tão alto. Esta é uma pérola de maior preço, e feliz é quem a compra, embora com a perda de tudo. Mas, em sexto lugar, considere que, se você não ficar em silêncio e quieto sob seus maiores problemas e provações mais difíceis, será encontrado lutando contra suas próprias orações. Quantas vezes você orou para que a vontade de Deus fosse feita? Sim, para que seja feita na terra, como os anjos, aqueles cortesãos reluzentes, aqueles príncipes da glória, fazem isso agora no céu. Mateus 6.10. Quando problemas e aflições surgem sobre você, a vontade de Deus é feita, sua vontade é realizada. Por quê, então, você deveria se preocupar e fumegar, e não se deitar em silêncio em sua vontade, cuja vontade é uma vontade perfeita, uma vontade justa, uma vontade sábia, uma vontade dominante, uma vontade infinita, uma vontade soberana, uma vontade santa, uma vontade imutável, uma vontade incontrolável, uma vontade onipotente e uma vontade eterna? Certamente você apenas adicionará aflição à aflição, lutará contra suas próprias orações, irritando-se e se preocupando quando a vontade de Deus for feita. É triste ver um homem lutar contra seus amigos, é mais triste vê-lo lutar contra seus familiares, o mais triste é vê-lo lutar contra suas orações. E, no entanto, isso todo cristão faz, que murmura quando a vara de Deus está sobre ele. Alguns oram contra suas orações, como Agostinho, que orou por paciência com uma condição: Senhor, me dê paciência, mas ainda não. E há alguns que lutam contra suas orações, como aqueles que oram para que a vontade de Deus seja feita. Contudo, quando a vontade de Deus é feita sobre eles, eles são como o mar agitado quando não se pode acalmar, eles ainda estão preocupados com o Senhor. Cristãos! Você não pecou contra o que lutou, e tentações com as quais lutou, e um diabo para lutar contra, sim, um mundo inteiro contra o qual lutar? Por que então você deve ser encontrado lutando contra suas próprias orações? Mas, sétimo, considere um silêncio santo sob as cargas mais pesadas, as maiores aflições, as mais tristes providências e mudanças, tornará tudo tolerável e fácil para um cristão. A alma silenciosa pode ouvir um fardo, sem ter um fardo. Os fardos e problemas que quebrarão as costas de um homem perverso, não vão nem mesmo interromper o sono de um homem silencioso. Aquelas aflições que pesam sobre o murmurador são tão leves quanto uma pena sobre um cristão mudo. Miqueias 7 versos 7 a 10, Salmo 92 versos 1 e 6. Aquele leito de tristeza, que é como um leito de espinhos para uma alma irritada, será como uma cama de baixo para uma alma silenciosa. Um silêncio santo quebra toda aflição, tira o peso de todo fardo, acrescenta doce a todo amargo, transforma noites escuras em dias ensolarados e tempestades terríveis em calmaria. Os menores sofrimentos vencerão facilmente um espírito inquieto, mas um espírito quieto também triunfará sobre os maiores sofrimentos. Como pequenas misericórdias são grandes misericórdias, tão grandes sofrimentos são apenas pequenos sofrimentos, aos olhos de uma alma silenciosa. A alma silenciosa nunca reclama que sua aflição é grande demais, seu fardo muito pesado, sua cruz muito pesada, seus sofrimentos demais. O silêncio torna vitorioso sobre tudo. Portanto, como sempre, você terá leves aflições pesadas e poderá suportar um fardo sem ônus,
Trabalhe pela vida fora para ter essa quietude santa. Em oitavo lugar, considere que um silêncio santo sob aflições será sua melhor armadura contra essas tentações, as quais as aflições podem expô-lo. Tempos de aflições muitas vezes provam tempos de grandes tentações, e, portanto, as aflições são chamadas de tentações. Tiago 1 verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta tentações, pois, quando for provado, receberá a coroa da vida, etc. A palavra grega peirasmon deve ser entendida de tentações de provação, de tentações aflitivas, e não de tentações de sugestão, de sedução, pois elas não devem ser apenas suportadas, mas resistidas e abominadas. Tiago 4 verso 7, 1 Pedro 5 verso 9. Agora, aqui a aflição é chamada tentação. Porque, como a tentação prova de que metal um cristão é feito, o mesmo acontece com as aflições. Porque, como Satanás geralmente tem uma grande mão em todas as tentações que surgem sobre nós, assim ele tem uma grande mão em todas as aflições que nos sucedem, como você vê nesse grande exemplo de Jó. Porque, como as tentações levam os homens a Deus, 2 Coríntios 12 versos 7 e 8, o mesmo acontece com as aflições, Isaías 26 verso 16, Oséias 5 verso 15. Mas principalmente porque Satanás escolhe momentos de aflição como as estações mais aptas para suas tentações. Quando Jó foi severamente afligido em sua propriedade, filhos, esposa, vida, então Satanás solta as asas e faz seus mais violentos ataques contra ele. Agora, Satanás o tenta ter pensamentos duros sobre Deus, para desconfiar, se impacientar e murmurar. Como quando Israel estava fraco e cansado, Amaleque os agrediu e os feriu. Deuteronômio 25 versos 17 e 18. Então, quando os cristãos são mais aflitos, geralmente são mais tentados. Lutero descobriu isso por experiência quando disse: Eu não sou atacado por todo mundo, e por dentro pelo diabo e todos os seus demônios. Satanás é covarde e adora nos atacar e pisar em nós quando as aflições nos derrubam. Quando cidades sitiadas e castelos estão em grandes dificuldades, então os sitiantes fazem seus ataques mais ferozes. Assim, quando os cristãos estão sob as maiores dificuldades e provações, Satanás os agride mais, como um leão que ruge. Agora, o silêncio sob aflições é o melhor antídoto e conservante contra todas as tentações às quais as aflições nos abrem. O silêncio nas aflições é a armadura inexpugnável de um cristão. É esse escudo que nenhuma lança ou dardo de tentação pode perfurar. Enquanto um cristão permanece silenciosamente debaixo da vara, ele está seguro. Satanás pode tentá-lo, mas ele não conquistará. Ele pode assaltá-lo, mas ele não pode vencê-lo. Satanás pode incentivá-lo a usar turnos pecaminosos para se livrar dos problemas, mas ele prefere morrer, sim, morrer com problemas, do que sair nos termos de Satanás. Mas, em nono lugar, considere que o silêncio santo sob aflições e provações dará ao homem uma possessão quieta e pacífica de sua própria alma. Em paciência possua sua alma. Lucas 21 verso 19. Agora, próximo à posse de Deus, a posse da alma de um homem é a maior misericórdia deste mundo. Um homem pode possuir honras, riquezas, familiares queridos e favor e assistência de amigos sob suas provações, mas ele nunca terá posse de sua própria alma sob seus problemas até que fique em silêncio e ponha a mão em sua boca. Agora, o que são todas as posses terrenas para a possessão da alma do homem? Quem se possui, possui tudo. Quem não possui a si mesmo não possui absolutamente nada. Ele não possui o uso, o doce, o conforto, o bem, a bênção de tudo que desfruta, que não desfruta de si mesmo. Aquele homem que não é dono de si mesmo, ele é dono de nada. O silêncio santo dá ao homem o maior domínio sobre seu próprio espírito, e o domínio sobre o espírito do homem é o maior domínio do mundo. Provérbios 16 verso 32. A deusa egípcia que eles pintam sobre uma rocha que está no mar, onde as ondas rugem e correm sobre ela, com este lema: As tempestades não devem me mover. Um silêncio santo dará ao homem uma posse tão quieta de sua própria alma, que nem todas as tempestades de aflições o moverão. Fará com que ele se levante como uma rocha em um mar de problemas. Deixe um homem, silenciosamente se possuir, e problemas nunca o incomodarão. Mas, em 10º lugar, considere os mandamentos e instruções que Deus, em sua palavra, lhe impôs silêncio, sob todos os problemas, provações e mudanças que têm ou podem passar sobre você, que todas as pessoas estejam caladas diante do Senhor, pois ele vem de sua santa morada. Zacarias 2 verso 13. Isaías 51 verso 1. Mantenham o silêncio diante de mim, ó ilhas. Abacuque 2 verso 20. O Senhor está em seu santo templo. Mantenha toda a terra em silêncio diante dele. Amós 5 verso 13. Portanto, a pessoa sábia permanecerá calada a esse tempo, pois os dias são maus.
Salmo 44, verso 10. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Salmo 4, verso 4. Comunique-se com seu coração e fique quieto. Êxodo 14, verso 13. Aquietai-vos e vejam a salvação de Deus. Jó 37, verso 14. Ouve isto, ó Jó, fique quieto e considere as maravilhosas obras de Deus. É uma coisa perigosa para nós negligenciarmos um de seus comandos, que por outro lado é capaz de nos mandar para o nada, ou para o inferno por prazer. Agir contra ou cruzar o mandamento expresso de Deus, embora sob pretensão de revelação de Deus, vale tanto quanto a vida de um homem, como você pode ver nessa triste história em 1 Reis 13, verso 24, etc. em execução rápida, sem negar ou atrasar, sem debater ou contestar as dificuldades que possam estar relacionadas à nossa sujeição a elas. Os mandamentos de Deus são espirituais, santos, justos e bons, e, portanto, devem ser obedecidos sem murmuração. Os mandamentos divinos são apoiados pela razão mais forte e atendidos com os mais altos incentivos. O servo obedecerá prontamente às ordens de seu mestre, o súdito às ordens de seu príncipe, o soldado às ordens de seu general, a criança aos comandos de seu pai, a esposa à liderança de seu marido, e o cristão não deve ser tão prontamente obediente aos mandamentos de seu Cristo. Não, homens vaidosos obedecerão prontamente e de bom grado aos mandamentos pecaminosos e sem sentido dos homens, e não estaremos dispostos a obedecer aos mandamentos de Deus? Eu li sobre um Yohanes Abbas que, de bom grado, buscava água a 3 quilômetros de distância todos os dias durante um ano inteiro, para derramar sobre um galho seco, sob o comando de seu padre. Também li sobre os velhos reis do Peru que eles costumavam usar uma borla ou franja de lã vermelha que usavam na cabeça e quando enviavam um governador para governar como vice-rei em qualquer parte do país, entregavam-lhe um dos fios da borla e, por um desses fios simples, ele foi tão obedecido como se tivesse sido o próprio rei. Agora, um único fio deve ser mais forçado a atrair infiéis à obediência, do que todos aqueles comandos de ouro, citados pela última vez, terão força para levá-lo a ficar quieto e silencioso sobre os problemas e as mudanças que encontrar neste mundo? O Senhor proíba. As pessoas carnais e más estão tão prontas e dispostas a cumprir os mandamentos sangrentos, insensatos e supersticiosos de seus superiores. E os cristãos não devem estar mais prontos e dispostos a cumprir os mandamentos do grande Deus, cujos mandados são todos justos e equânimes, e cuja vontade é a regra perfeita da justiça? A principal razão de obediência é a autoridade do Senhor, não a utilidade do servo. Cristãos! Quando seus corações começarem a se agitar e a fumegar sob a vara de aflição, carregue um desses comandos citados pela última vez em seus corações. E se eles murmurarem, coloquem outro desses comandos em seus corações. E se depois disso, eles se irritarem e murmurarem, imponham outro desses mandamentos em seus corações. E nunca deixem de esfregar esses mandamentos um após o outro em seus corações, até que sejam levados a pôr suas mãos em suas bocas e a permanecerem em silêncio diante do Senhor, sob seus maiores esforços e suas mais difíceis provações. Em primeiro lugar, considere que a misericórdia está mais próxima, a libertação e a salvação estão à mão, quando um cristão fica quieto e silencioso sob seus maiores problemas e suas mais difíceis provações. Em Êxodo 14, eles estavam em grandes dificuldades. O faraó com um exército poderoso estava atrás, o mar vermelho diante deles, montanhas de cada lado deles e nenhum meio visível para libertá-los. Mas agora eles param para ver a salvação do Senhor. Verso 13. E dentro de algumas horas seus inimigos são destruídos e assim são gloriosamente libertados. Verso 24 e seguintes. Salmo 39, verso 9. Davi fica mudo sob suas afiadas aflições. Mas se você olhar para o segundo e o terceiro versículo do 40º Salmo, encontrará misericórdia se aproximando dele e operando a salvação para ele. E assim, quando Absalão fez uma grande conspiração contra ele, e seus súditos caíram dele e ele foi forçado a fugir por sua vida, o espírito de Davi ficou quieto e calmo. Então o rei instruiu Zadok: devolva a arca de Deus à cidade. Se eu achar graça aos olhos do Senhor, ele me trará de volta e permitirá que eu veja tanto ela quanto sua morada. No entanto, se ele disser: eu não me agrado de você, então aqui estou eu, ele pode fazer comigo o que lhe agrada. Segundo Samuel 15 versos 25 e 26. E a mesma calma e tranquilidade de espírito estava sobre ele quando Simei o amaldiçoou e xingou. Segundo Samuel 16 versos 5 a 14. E dentro de alguns dias, como você pode ver nos 2 capítulos seguintes, os conspiradores são destruídos e o trono de Davi está mais firmemente estabelecido. A misericórdia está sempre mais próxima quando um homem pode, em sossego, possuir sua própria alma. A salvação está à mão quando um cristão coloca a mão na boca. A misericórdia estará na asa. A bondade amorosa se levará rapidamente para interromper os problemas daquele homem,
que fica em silêncio no dia de suas tristezas e sofrimentos. Ah, cristãos! Como você teria misericórdia por perto, como veria até o fim de suas aflições, como se a libertação viesse voando sobre as asas do vento, ficando mudo e silencioso em seu coração e boca sob todos os seus problemas. Como o vinho estava mais próximo quando os vasos de água estavam cheios de água, até a borda. Assim, quando o coração está mais cheio de tranquilidade e calma, então o vinho da misericórdia, o vinho da libertação, mais próximo. O 12º e último motivo para trabalhar com você para silenciar sob suas maiores provações é este: considere seriamente a natureza hedionda e perigosa da murmuração. Agora que você possa, deixar-me propor estas informações à sua consideração mais sóbria. Primeiro, considere que murmurar exprime muitas raízes de amargura por serem fortes em sua alma. Hebreus 3, verso 12. Murmurar fala do pecado em seu poder, e corrupção em seu trono. Hebreus 12. Como o santo silêncio argumenta verdadeira graça, muita graça, sim, graça em sua força e em seu vigor. Murmurar sob a mão de Deus, argumenta muito pecado, sim, um coração cheio de pecado. Fala de um coração cheio de amor próprio, Êxodo 15, verso 24, 16, verso 7 e 8, e cheio de medo cerviz, Números 13, versos 32 e 33, 14, versos 1 a 3, e cheio de ignorância, João 6, versos 41 e 42, e cheio de orgulho e descrença, o Salmo 106, sim, eles desprezaram a terra agradável, ali está o orgulho deles. Eles não creram na palavra dele, a incredulidade deles. O que se segue? Eles murmuraram em suas tendas e não deram ouvidos à voz de Deus. Eles estavam doentes dos mal-humorados, e preferiam o Egito antes de Canaã, um deserto antes do paraíso. Como no primeiro caos, havia sementes de todas as criaturas. Assim, no coração do murmurador, não há apenas as sementes de todo pecado, mas uma operação viva de todo pecado. O pecado se torna poderoso no coração dos murmuradores, e ninguém, a não ser um Deus todo-poderoso, pode erradicá-lo. Essas raízes da amargura se espalharam e se fortaleceram no coração dos murmuradores, que a força eterna deve se impor, ou será desfeito para sempre. Isaías 26, verso 4. Mas, aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Mas quem são esses pecadores ímpios? Eles são murmuradores, reclamantes, caminham atrás de suas próprias concupiscências, etc. Verso 16. Quando Cristo vier para julgar os ímpios, murmuradores serão postos na frente, eles experimentarão a ferocidade de sua ira e a grandeza de sua ira. A frente, você sabe, é primeiro atacada e mais fortemente atacada. Cristo dobrará todo o seu poder e força contra murmuradores. Sua concha do dedo mindinho será mais pesada sobre eles do que seus lombos sobre os outros. 1 Reis 12.11, 14. Outros pecadores serão castigados com chicotes, mas murmuradores ímpios serão castigados com escorpiões. Se você pode se alegrar com esse caráter negro de pecadores ímpios, ainda seja murmurador. Caso contrário, pare de murmurar. Onde murmurar está em seu reino, em seu domínio, aí você pode falar e escrever dessa pessoa como ímpia. Que os murmuradores façam a profissão que desejarem de piedade, mas, se murmurarem, manterão o trono em seus corações. Cristo finalmente os tratará como pecadores ímpios. Um homem pode ser denominado ímpio, bem como por seu murmúrio, se ele vive sob seu domínio, como por sua embriaguez, palavrões, prostituições, mentiras, roubos, etc. Um murmurador é um homem ímpio. Nenhum homem na terra é mais diferente de Deus que o murmurador. E, portanto, não admira que, quando Cristo vier para executar o julgamento, ele lide tão severa e terrivelmente com ele. Nas guerras de Tamberlã, alguém que encontrou um grande pote de ouro escondido na terra, ele o trouxe a Tamberlã, que perguntou se tinha o selo de seu pai nele. Mas quando ele viu que não tinha o selo de seu pai, mas o selo romano, ele não o receberia, mas o jogou fora. O Senhor Jesus, quando ele vier com todos os seus santos para executar o julgamento, ele não receberá murmuradores. Não, ele os rejeitará para sempre, porque não tem o selo de seu pai sobre eles. Ah, alma! Alma! Como você não iria subir e descer este mundo com uma insígnia de impiedade sobre você, preste atenção na murmuração. Terceiro, considere que murmurar é o pecado mãe. É a mãe das prostitutas, a mãe de todas as abominações. Um pecado que gera muitos outros pecados, isto é, desobediência, desprezo, ingratidão, impaciência, desconfiança, rebelião, maldição, carnalidade. Sim, isso acusa Deus de loucura. Sim, de blasfêmia. 16 verso 41, 17 verso 10, Juízes 17 verso 2. A linguagem de uma alma murmuradora é esta.
Certamente Deus poderia ter feito isso antes, e isso seria mais sábio e melhor, etc. Como o rio Nilo cria muitos crocodilos, e o escorpião gera muitos filhotes em um nascimento, então murmurar é um pecado que gera muitos pecados ao mesmo tempo. Murmurar é como a hidra monstro, corte uma cabeça, e muitas se levantarão em seu lugar. Portanto, dobre toda a sua força contra esse pecado-mãe. Como o rei da Síria disse a seus capitães: não lute com pequeno nem grande, mas apenas com o rei de Israel. 1 Reis 22 verso 31, assim digo eu. Lute não tanto contra esse ou aquele pecado, mas lute contra sua murmuração, que é um pecado materno. Faça uso de toda a sua armadura cristã, use toda a munição do céu, para destruir a mãe, destruindo-a, você destruirá as filhas. Efésios 6 versos 10 e 11. Quando Golias foi morto, os filisteus fugiram. Quando um general de um exército é cortado, os soldados comuns são fácil e rapidamente aprisionados e destruídos. Portanto, destrua apenas a murmuração, e você destruirá rapidamente a desobediência, a ingratidão, a impaciência, a desconfiança, etc. Mate esse pecado-mãe para que nunca mate sua alma. Eu li sobre Senaqueribe, que depois que seu exército foi destruído por um anjo, Isaías 37, e ele voltou para casa em seu próprio país, ele perguntou a um deles o que ele achava qual seria a razão que poderia ser a razão de Deus favorecer os judeus. Ele respondeu que havia um Abraão, seu pai, que estava disposto a sacrificar seu filho até a morte por ordem de Deus, e que desde então Deus favoreceu esse povo. Bem, disse Senaqueribe, se é assim, tenho 2 filhos e os sacrificarei até a morte, se isso conseguir que o Deus deles me favoreça. Que, quando seus 2 filhos ouviram, eles, segundo a história, mataram seu pai, Isaías 37 verso 38, preferindo matar a serem mortos. Então, você prefira matar esse pecado-mãe do que ser morto por ele ou por qualquer uma das víboras que são geradas por ele. Salmo 137 versos 8 e 9. Quarto, considere que murmurar é um pecado que provoca Deus. É um pecado que provoca Deus não apenas para afligir, mas também para destruir um povo. Números 14 versos 27 a 29. 1 Coríntios 10 verso 10. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor. Todos os nossos murmúrios provocam apenas que o Senhor nos atinja e nos destrua. Eu li sobre César que, depois de preparar um grande banquete para seus nobres e amigos, ficou claro que o dia marcado era um mau tempo extremo, que nada poderia ser feito em honra da reunião deles. Então ele ficou tão descontente e enfurecido que ordenou a todos os que tinham arcos que atirassem suas flechas em Júpiter, seu deus principal, como desafiando pelo clima chuvoso. Os quais, quando fizeram, suas flechas caíram do céu e caíram sobre suas próprias cabeças, de modo que muitos delas foram gravemente feridos. Assim, todos os nossos murmúrios, que são muitas flechas disparadas contra o próprio Deus, retornarão sobre nossas cabeças e corações. Elas não alcançam, mas nos atingirão, não machucam, mas vão nos ferir. Portanto, é melhor ficar mudo do que murmurar. É perigoso provocar um fogo consumidor. Hebreus 12 verso 29. Em quinto lugar, considere que murmurar é a imagem, o pecado e o castigo do diabo. Satanás ainda está murmurando. Ele murmura com toda a misericórdia que Deus concede, com toda a gota de graça que ele dá, João versos 8 e 9. Ele murmura todo o pecado que perdoa e a toda a alma que salva. Uma alma não pode ter uma boa aparência do céu, nem ouvir uma boa palavra do céu, nem receber uma carta de amor do céu, que Satanás não murmure. Ele murmura todo ato de graça de piedade, e todo ato de prevenção da graça, e todo ato de apoio à graça, e todo ato de fortalecimento da graça, e todo ato de graça consoladora, que Deus exerce para com as almas pobres. Ele murmura a cada gole, a cada gota, a cada migalha de misericórdia que Deus concede. Cipriano, Tomás de Aquino e outros concebem que a causa do banimento de Satanás foi sua tristeza e murmuração à dignidade do homem, a quem ele viu ser feito à imagem de Deus, de modo que ele abandonaria sua própria glória, para despojar uma criatura tão nobre de perfeição, e antes se deitar no inferno, do que ver Adão colocado no paraíso. Mas certamente, depois de sua queda, murmurar e invejar a inocência e a felicidade do homem o levaram a tentar mergulhar o homem no abismo sem fundo, do pecado e da miséria. Satanás, sabendo-se condenado e perdido para sempre, precisaria tentar de todas as maneiras como tornar o homem feliz eternamente infeliz. O Sr. Ovel diz que é uma coisa estranha que uma serpente foi encontrada no coração de um inglês quando ele estava morto. Mas, infelizmente, por essa experiência triste,
verificou-se que essa velha serpente tinha muito poder no coração de Adão enquanto estava vivo e no auge de toda sua glória e excelência. Murmuração é o primogênito do diabo, e nada torna um homem mais parecido com o diabo do que murmurar. Os filhos de Constantino não se pareciam mais com seu pai, nem os estudiosos de Aristóteles, seu mestre, nem os soldados de Alexandre, seu general, do que murmuradores se parecem com Satanás. E como murmurar é o pecado de Satanás, também é seu castigo. Deus o entregou a um espírito murmurante, nada lhe agrada. Todas as coisas vão contra ele. Ele está perpetuamente murmurando por pessoas ou coisas. Agora, que coisa terrível é carregar a imagem de Satanás sobre nós e ser entregue para ser o castigo do diabo. Era melhor não ser do que existir. Portanto, pare de murmurar e fique mudo sob suas provações mais severas. Mas, em sexto lugar, considere que esse murmúrio é um pecado que amarga misericórdia, um pecado que provoca amargura. Ao colocar as coisas mais doces em um vaso azedo, as azeda, ou colocá-las em um vaso amargo, as amarga. Murmurar coloca fel e absinto em cada cálice de misericórdia que Deus dá em nossas mãos. Como o silêncio santo dá um sabor doce, um prazer delicioso a todas as misericórdias de um homem, a murmuração amarga tudo. O murmurador não pode sentir doçura em suas porções mais doces. Toda misericórdia, todo pedaço, tem gosto de clara de ovo para ele. Jó 6. Essa misericórdia, diz o murmurador, não é muito saborosa, que a misericórdia não é saudável. Aqui está uma misericórdia sem sal, e há uma misericórdia que precisa de molho. Um murmurador não pode ter um sabor doce, não pode sentir conforto. Ele não pode se deliciar com nenhuma misericórdia de que desfrute. O murmurador escreve mara, isto é, amargura, sobre todas as suas misericórdias, e ele lê e tem gosto de amargura em todas as suas misericórdias. Todas as uvas do murmurador são uvas de fel, e todos os seus cachos são amargos. Deuteronômio 32 verso 23. Quanto à alma faminta, tudo que é amargo é doce. Provérbios 27 verso 7. Assim, para a alma que murmura, toda coisa doce é amarga. O cristão mudo pode sugar doçura de todo o peito de misericórdia, mas o murmurador grita: é amargo. Esses peitos de misericórdia estão secos. Em sétimo, considere que murmurar é um pecado que destrói a misericórdia, um pecado que mata a misericórdia. Murmurar corta a garganta da misericórdia, esfaqueia todas as nossas misericórdias no coração. Isso faz com que todas as misericórdias de um homem sangrem por ele de uma só vez. Números 14 verso 30. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Deus promete a eles que possuiriam a terra santa sob a condição de sua obediência. Esta condição eles quebraram. E, portanto, Deus foi fiel, embora os tenha cortado no deserto, e os tenha mantido fora de Canaã. Deuteronômio 31 versos 16 e 17. Mas qual é o pecado que provoca o Senhor para barrá-los da terra da promessa, e cortá-los de todas as misericórdias que eles desfrutaram e que entrariam na terra santa? Ora, eram os murmúrios deles. Como você pode ver em Números 14 versos 1 a 3, 26 a 29. Ao amar suas misericórdias, como você teria o doce murmurar trará uma praga sobre suas misericórdias. É um verme que fará com que todas as suas misericórdias murchem. A quem murmure suas misericórdias na sepultura. Como você teria suas misericórdias sempre frescas e verdes, sorrindo e prosperando, como você teria suas misericórdias para dormir com você, levantar-se e deitar-se com você e em todas as condições para atendê-lo, não murmure, não murmure. As misericórdias dos cristãos mudos são mais doces e duram mais. As misericórdias do murmurador, como a boboreira de Jonas, murcharão rapidamente. Murmurar cortou a garganta das misericórdias nacionais, domésticas e pessoais, e, portanto, como os homens devem fugir dela como de uma serpente. Como do vingador do sangue, sim, como do próprio inferno. Em oitavo lugar, considere que esse murmúrio não serve para a alma por dever. Êxodo 6 versos 7 a 10. Um murmurador não pode ouvir para lucrar, nem orar para lucrar, nem ler para lucrar, nem meditar para lucrar. O murmurador não está apto a fazer o bem, nem a receber o bem. A murmuração não serve à alma para cumprir tarefas, não serve para a alma para deleitar-se em deveres, ela inutiliza a alma para a comunhão com Deus nos deveres. Murmurar enche a alma de preocupações, medos, distrações, aborrecimentos, tudo que não serve ao homem para o dever. 1 Coríntios 7 versos 33 a 35. Como uma santa quietude e tranquilidade de espírito leva o homem ao dever, pois torna todo o dever fácil e agradável à alma. Provérbios 3 verso 17. Assim é o murmúrio que desequilibra a alma e a indispõe,
de modo que tira as rodas da carruagem da alma, para que a alma não possa admirar Deus, nem fazer por Deus, nem receber de Deus, nem esperar de Deus, nem andar com Deus, nem agir com fé em Deus, etc. Salmo 90, verso 12. Portanto, como sempre você deveria estar em uma preparação abençoada e em uma aptidão abençoada para o dever. Preste atenção à murmuração e sente-se mudo e silencioso sob a mão aflitiva de Deus. Isaías 26 versos 9 a 11. Em nono lugar, considere que esse murmúrio não une um homem. Despe de sua razão e compreensão. Faz ele chamar o mal de bem e o bem de mal. Coloca a luz como trevas e trevas como luz, amargo por doce e doce por amargo. Chama salvadores de destruidores e libertadores de assassinos. Isaías 5 versos 18 a 20, como você vê nos israelitas murmurantes. A murmuração desencoraja um homem. O murmurador pode dizer: minha coroa caiu da minha cabeça. Lamentações 5 verso 16. Murmurar tira um homem de toda a sua glória. Estraga toda a sua excelência. Destrói a nobreza do homem. Fala que ele é uma criatura ignóbil e vil. Murmurar nubla o entendimento de um homem. Perverte o julgamento, afasta os olhos da razão, entorpece sua consciência. Azeda o coração, desordena a vontade e desmancha as afeições. Pertence a um homem, sim, coloca-o abaixo dos animais. Porque seria melhor ser um animal do que ser como um animal. O murmurador é o hieroglífico da loucura. Ele é uma vaidade abrangente. Ele é um homem e nenhum homem. Ele é inteligente e insensato. Ele não entende Deus nem a si mesmo, nem nada como deveria. Ele é o homem que deve ser enviado para a escola, para aprender com os animais do campo, os pássaros do ar e as coisas assustadoras da terra, como deixar de murmurar e ficar mudo. Isaías 3 verso 8. Jeremias 7 verso 6. Senhores, como você teria o nome, a honra, a reputação de ser homem, digo homens, preste atenção na murmuração e sente-se em silêncio diante do Senhor. 10. Murmurar é um pecado que destrói o tempo. O precioso tempo que está enterrado no túmulo da murmuração? Quando o murmurador deve orar, ele está murmurando contra o Senhor. Quando deveria estar ouvindo, ele está murmurando contra as providências divinas. Quando ele deveria estar lendo, ele está murmurando contra os instrumentos. O murmurador passa muito tempo precioso refletindo, meditando sobre como sair de um problema, como sair de um jugo, como se livrar de tal fardo, como se vingar de um erro, como suplantar uma pessoa, como reprovar aqueles que são acima dele, e como afrontar aqueles que estão abaixo dele. E milhares de outras maneiras pelas quais os murmuradores gastam aquele tempo precioso que alguns resgatariam com o mundo, enquanto a rainha Elizabeth no leito de morte gritava: tempo, tempo, um mundo de riquezas por uma polegada de tempo. O murmurador esbanja generosamente e profusamente esse tempo precioso, que é o seu maior interesse neste mundo em redimir. Efésios 5 verso 16. Todo dia, toda hora do dia, é um talento do tempo, e Deus espera que o aperfeiçoe, e cobrará de você o não aperfeiçoamento. Apocalipse 2 versos 21 e 25. 1 Pedro 4 verso 2. César, observando algumas damas em Roma que passavam muito tempo cuidando de muitos cachorrinhos e macacos, perguntou-lhes: se as mulheres naquele país não tinham filhos para cuidar? Murmurador, você que, por seu murmúrio, afasta tantas horas e épocas piedosas de misericórdia, você não tem Deus para honrar? Você não tem em que crer? Você não tem corações para mudar, nem pecados a serem perdoados, nem almas para salvar, nem inferno para escapar, nem céu para procurar? Se você tem, por que gasta tanto do seu precioso tempo murmurando contra Deus, contra os homens, contra isto ou aquilo? A eternidade cavalga nas costas do tempo. Este é o momento. Se for bem melhorado, você será criado para sempre. Caso contrário, você será desfeito para sempre. Eu li sobre Archias, um lacedaemoniano, que enquanto ele se revoltava e bebia no meio de seus cálices, alguém lhe entregava uma carta, propositadamente para significar que havia alguns que aguardavam para tirar sua vida, e também deseja que ele o leia imediatamente, porque era um assunto sério e motivo de grande preocupação para ele. Ele disse, pensarei em coisas sérias amanhã, mas naquela noite ele foi morto. Murmurador, deixe de murmurar hoje, ou então você poderá ser a ruína do para sempre murmurando amanhã. O velho ditado, agora ou nunca, é o mesmo que dizer, agora ou nunca, desista de murmurar, e deixe que não engula mais do seu precioso tempo. O que muitos murmuradores não dariam por um daqueles dias, sim, por uma daquelas horas em que ele brincou murmurando, quando é um dia tarde demais. Os rabinos se gloriam nesse conceito, que um homem tem tantos ossos quanto há letras no decálogo e tantas articulações quanto os dias do ano. Mostrar que toda nossa força e tempo devem ser gastos no serviço de Deus. Murmuradores,
Você ganhará mais com o serviço fiel de Deus de um dia, do que nunca, ganhando murmurando contra Deus. Mas, em 11º, considere isto, cristãos, que, dentre todos os homens do mundo, você tem menos causa, sim, nenhuma causa, para estar murmurando sobre qualquer dispensação que encontrar neste mundo. Deus não é sua porção? Crisóstomo propõe esta pergunta. Jó estava infeliz quando perdeu tudo que Deus lhe deu? E dá a resposta. Não, ele ainda tinha o Deus que lhe deu tudo. Cristo não é seu tesouro. O céu não é sua herança. E você vai murmurar? Você não tem muito em mãos e mais esperança. Você não tem muito em posse, mas muito mais reservado no céu, e murmurará? Deus não lhe deu um coração mudado, uma natureza renovada e uma alma santificada, e você murmurará? Ele não se entregou para satisfazer você, seu Filho para salvar você, seu Espírito para guiá-lo, sua graça para adorná-lo, sua aliança para lhe garantir, sua misericórdia para perdoá-lo, sua justiça para vesti-lo, e você murmurará? Ele não fez de você um amigo, um filho, um irmão, uma noiva, um herdeiro, e você murmurará? Deus nunca transformou sua água em vinho, seu bronze em prata e sua prata em ouro, e você murmurará? Quando você estava morto, ele não vivificou, e quando você estava perdido, ele não lhe procurou, e quando você foi ferido, ele não lhe curou, e quando você estava caindo, ele não o apoiou, e quando você caiu, ele não criou, e quando você estava cambaleando, ele não estabeleceu, e quando errou, ele não lhe corrigiu, e quando você foi tentado, ele não o apoiou, e quando você correu perigo, ele não o livrou. E você murmurará? O que? Vocês que são tão avançados e exaltados acima de muitos milhares no mundo? Murmurar é uma roupa preta e não convém a ninguém tão doente quanto os santos. 12º e por último, considere que murmurar torna a vida do homem invisível e miserável. Todo murmurador é seu próprio carrasco. Murmurar irrita o coração, usa e rasga o coração, enfurece e inflama o coração, fere e apunhala o coração. Todo murmurador é seu próprio mártir. Todo murmurador é um assassino. Ele mata muitos de uma só vez, isto é, sua alegria, seu conforto, sua paz, seu descanso, sua alma. Nenhum homem é tão interiormente infeliz quanto o murmurador. Ninguém tem queixas e mágoas interiores como ele, amargura e peso interiores como ele, contendas e combustões internas como ele. Todo murmurador é seu próprio atormentador. Murmurar é um fogo interior que queimará tudo, é um terremoto interior que derrubará tudo, é uma doença interior que infectará todos, é um veneno interno que atacará todos. E assim apresentei os motivos que podem nos convencer a não murmurar, mas a ficar mudo e silencioso sob as maiores aflições, as mais tristes providências e as provas mais nítidas que encontramos neste mundo.